Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar, então, mais uma TPC do componente de Geografia. É a nossa quarta ATPC por componente, né? Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas. O que eu preparei para vocês hoje? O que eu pensei para essa formação? No primeiro momento, vou fazer a divulgação do Festival Flink Sampa, que está com as inscrições abertas. E depois, o trabalho hoje, eu pensei em dando uma continuidade na última TPC, que foi por área, né? Nós trabalhamos a questão do trabalho, da migração, entramos na mulher migrante, né? E quando começamos a trabalhar lá na semana passada, nós fomos colocando para vocês que aquelas discussões mais teóricas estavam relacionadas com algumas habilidades do currículo do ensino médio, certo? Então, selecionamos lá uma, duas habilidades de cada componente. Então, nós vamos pegar hoje, analisar uma dessas habilidades. Eu trouxe uma habilidade da segunda série do ensino médio, então, para dar continuidade ao que foi trabalhado na semana passada, né? E aí nós vamos pensar na construção, na verdade, de um roteiro, considerando os aspectos de uma sequência didática, tá? Então, fundamentados nas discussões teóricas que foram feitas na semana passada. Para refletir sobre a habilidade, eu achei interessante a gente trazer um pouquinho da taxonomia de Bloom e algumas reflexões acerca da sequência didática. Procurei fazer de uma forma mais leve, tá? E o roteiro que eu trago, ele não está fechado. Eu trouxe uma base, né, puxando os elementos da sequência didática, mas ele está para ser construído, vamos dizer assim. Tem bastante opções de atividades, porém, elas precisam ainda ser lapidadas, né? A ideia seria construir junto com vocês. Mas se trouxesse muito cru, ficaria complicado para lidar com o tempo, né? Porque eu não consigo separar a teoria, não consigo não trabalhar a parte teórica, fazer alguma discussão, trazer algumas reflexões mais teóricas, ir só para o roteiro. Acho que eu não consigo desvincular uma coisa da outra, né? Não dá, né? Não é nem que eu não consiga, não é possível desvincular. Mas depois vocês terão uma referência aí para, em cima disso, construir alguma coisa para os alunos da segunda série do ensino médio. É para a segunda série, porém, dá para fazer adaptações e aproveitar alguma coisa para as outras séries, tá? E no final é o formulário de avaliação em presença. Só um comentário. Tudo que a gente vem construindo, tudo que a gente vem propondo aqui, tem sido de acordo com as demandas de vocês. Nós pensamos no que vocês necessitam, né? Discutimos em área, mesmo que a TPC seja por componente, vocês vão perceber que nós estamos alinhados, os três aí da área, porque a gente vem construindo juntos, mesmo que seja por componente. Às vezes, né, algo mais específico, não que estejamos trabalhando as mesmas pautas, mas a gente vem tentando construir um trabalho ali alinhado. E de forma a atender as demandas. Então, por exemplo, vai falar de roteiro nesse momento, nós já estamos, né, aí no terceiro bimestre, já fizemos tanto, mas quando eu lanço lá o formulário de avaliação, naquele campo sugestão, que não é uma questão obrigatória, fica lá livre, eu percebo que o que mais aparece é o pedido para que se mostre como fazer, né? Traga experiências, traga alguma coisa mais prática, mostre como trabalhar. Então, os pedidos ali no formulário, em relação aos roteiros, têm sido muitos de vocês têm pedido isso. Estou esclarecendo para que vocês entendam que o trabalho está sendo construído pelo que a gente analisa do que vocês necessitam e pelas demandas de vocês, tá bem? Bom, começando com essa divulgação, estão abertas as inscrições do Festival Afro Minuto Flink Sampa. Bom, vocês já devem ter conhecimento, né? Acho que é a 5ª edição, essa.
Esse ano, eles estão com uma proposta muito interessante, sempre mas essa proposta me chamou muita atenção, que é uma homenagem ao Milton Santos, tá? Então, pensando no contexto atual, quando aí muito se fala de atos racistas, né, em pleno século XXI, é preciso trabalhar essa conscientização, é preciso trabalhar com as pautas raciais, é preciso debater o racismo estrutural e exaltar, uma forma desse combate é exaltar as figuras, os grandes pensadores afrodescendentes, né? Então, no caso, o escolhido dessa vez foi o Milton Santos, que por muito tempo teve suas obras negligenciadas, ignoradas, né? Foi ser reconhecido muito tarde, foi silenciado por muito tempo ao longo da história. Então, aqui eu trago para vocês um pouquinho do que é esse concurso. Nessa tabelinha nós temos as datas, a inscrição da escola é até o dia 30/9, para vocês enviarem um vídeo de no máximo 1 minuto. Vocês têm produzido, os alunos têm produzido trabalhos muito interessantes de outros temas. Eu recebi esses dias um vídeo da Natália, da professora Natália, uma aluna falando sobre a xenofobia, um vídeo muito bonito, muito interessante. Professora Ju, né, que o vídeo era de filosofia, né, Ju? Foi parar até no centro de mídias, na aula de filosofia. Então, agora a Ju está me devendo de geografia. Fica aí o convite para vocês se interarem mais. Esses links, até ontem, pelo menos, semana passada estava abrindo normal, ontem eu não estava conseguindo mais acesso. Não sei se houve muita procura, se teve algum problema no site, até cheguei a mandar um e-mail para eles, mas esse material foi todo enviado no e-mail da escola. Certo, Fred? Isso aí. Né? Então, eu vou falar com os coordenadores também na sexta-feira, mas quis divulgar para vocês irem pensando. É um tema muito importante, né, para a gente trabalhar, e pelos trabalhos que eu fui conhecendo de vocês, eu acho que tem um potencial muito grande para a gente fazer. Eu quero ter bastante trabalho, receber bastante vídeo, né, Fred? Para a gente ter que analisar, tá bom? E aí, mais informações, os próximos slides que eu coloquei aqui, não vou passar por eles. Tá no e-mail, tá? Eu só coloquei aqui para vocês terem um acesso mais fácil através do blog. Só um minutinho, tá? Daiane. Cláudia, por favor, fala para Dundes e para o Plínio que eles têm que usar o e-mail @professor. Como vocês ficaram uma semana parado, possivelmente vocês acessaram com contas pessoais. Então, na hora de entrar, tem que ir no cantinho direito trocar conta e entrar com @professor, né? Como vocês mexeram com coisas pessoais durante a semana passada, deve ter desalinhado. Eu estou socorrendo alguns aqui pelo WhatsApp, mas aí vocês podem, por favor, pedir para eles pedirem para entrar e trocar, tá bom? Pode continuar, Dai. Obrigado, Cláudia. Então, gente, aqui são só alguns referenciais e as orientações curriculares. Tudo isso aqui está no e-mail. É como trabalhar essa parte do contexto para que depois seja feita a produção dos vídeos, tá? Deixei aqui para vocês terem acesso, então, mais fácil, mas vai tudo para o e-mail. Quer dizer, foi tudo para o e-mail, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail, tá? Bom, tudo certo? Vou começar, na verdade, a pauta de hoje, então, pensando num trabalho que nós realizamos, nas discussões que nós realizamos na semana passada. No caso da geografia, as discussões se pautaram nessa habilidade. Seria um subsídio para que vocês desenvolvessem essa habilidade, o trabalho com essa habilidade com os alunos, né? Então, a habilidade da segunda série do ensino médio, que eu trouxe todas elas, todas as essenciais, né? A seleção que foi feita. Então, a habilidade é analisar a situação das famílias brasileiras com relação à distribuição de renda
e inserção no mercado de trabalho formal. Aí eu lanço aqui alguns questionamentos para vocês. Primeiro, né, de que forma essa habilidade relaciona-se com os temas trabalhados na TPC anterior, só para a gente relembrar o que foi visto, o que foi discutido. Como vocês estão trabalhando ou pensam em trabalhar com os estudantes para que eles desenvolvam essa habilidade? E qual o nível de complexidade dessa habilidade? Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Poderia um professor abrir o microfone, comentar as 3, comentar uma, os demais irem se manifestando pelo chat. Liga sua câmera, Noeli. Noeli, por favor, desligue sua câmera. Estou acompanhando no chat, tá, Daiane? O pessoal vai começar a colocar aqui. Se alguém quiser abrir o microfone, gente, à vontade. Eu gostaria de ouvir alguém, que todos participem pelo chat, claro, mas eu não me sinto tão sozinha aqui, sabe? A Jéssica colocou que pela taxonomia de Bloom é uma habilidade de complexidade 4, não é? Naquela escadinha de progressão. Nós vamos ver a escadinha já. Esse povo adivinhando as coisas. Não. Essa turma é top, né? Glaucia, analisar sempre complexo. Vocês já trabalharam essa habilidade? Já começaram um trabalho com ela, com a segunda série? Quem tem o ensino médio? Vem relação entre ela e as discussões que nós fizemos na semana anterior? Temos 2 bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje esse chat está meio parado. Vocês estão paradinhos hoje, é que é 8h30 da manhã, né, gente? Vocês estão paradinhos nesse chat hoje. Quando era às 11, vocês estavam mais acertados. Esquenta não, Ani, eu sei. A Cláudia falou pra gente, fica tranquila. Só? Ninguém mais? Ninguém vai abrir o microfone? Cadê o temporizador, Fed? 5. Ah, só tem lá no YouTube. Só tem no YouTube aquele lá. Bom, eu deixo para vocês irem pensando nessas questões, né? Eu queria pelo menos saber se vocês já chegaram nessa habilidade com os alunos. Porque daí, na hora que a gente for passar ali para o roteiro, né, vocês vão me ajudando a pensar em como, ou melhor, as ideias que eu trago, eu vou vendo de vocês, mas não tem problema, tá? Vão pensando aí nas questões, e as meninas aí que responderam apontaram que é uma habilidade complexa, né? Se eu parar para pensar, para o aluno chegar a analisar, ele precisa de uma série de outras habilidades, ele precisa ter desenvolvido uma série de outras habilidades, né? Mas é isso que nós vamos tratar agora. Ó, a Águida colocou uma. Totalmente, pois precisamos primeiramente associar as realidades e aspectos culturais para depois fazer o reconhecimento de conceitos e poder alcançar uma análise que atinja a complexidade, que a Progláucia mencionou. Ótimo, Águida. Isso mesmo. E ninguém respondeu se a habilidade relaciona-se com os temas trabalhados, né? Não é na semana... É na TPC anterior, né? Passaram-se 2 semanas. Vocês lembram, né? Bom, eu achei interessante a gente pensar um pouquinho na taxonomia de Bloom, não é algo novo, né? A Jéssica até já comentou aí da escadinha, né?
Mas é importante a gente sempre rever e pensar nisso, nos níveis, né, de complexidade dessas habilidades na hora de prepararmos as atividades, de prepararmos as sequências didáticas, principalmente, certo? Bom, então, só relembrando um pouquinho de onde vem essa taxonomia, né? A taxonomia de Bloom é um resultado, na verdade, de um estudo. Esse estudo ele foi feito por um conjunto de universidades norte-americanas e esse estudo ele foi coordenado pelo Benjamin Bloom. Essa taxonomia, ela não se limita só ao domínio cognitivo, ele traz o domínio afetivo e traz também o domínio o domínio psicomotor. Mas o que mais houve continuidade nos estudos foi a taxonomia do domínio cognitivo, tá? Então, por que ela importa tanto para a gente, né? Para nós enquanto professores e para o nosso planejamento? Porque ela é estruturada em níveis de complexidade crescente. Então, vai do mais simples ao mais complexo. Então, para o aluno conseguir desenvolver uma habilidade, ele tem que dominar as que ficaram lá nos níveis anteriores, certo? O que está ali no segundo ponto, ó. Só após conhecer um assunto, alguém poderá compreendê-lo e aplicá-lo. Dá para eu pensar numa ordem inversa. Que eu não conheço, eu não vou compreender, certo? É importante pensar, no que eu trouxe aqui no segundo ponto também, que a taxonomia ela não é apenas um esquema para classificação. Isso é o mais importante, ela é uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos. Acho muito importante pensar nisso, porque na hora que nós estamos construindo, planejando, construindo ali a sequência didática, a gente tem que levar isso em consideração. Olhar para a habilidade, pensar o que eu quero, como que aquela atividade vai contribuir para que o aluno desenvolva aquela habilidade. Então, num primeiro momento, de repente, eu vou ter que partir dos níveis mais baixos até chegar aonde eu quero. No caso da habilidade que eu trouxe hoje, ao analisar, ele conseguir analisar as condições da população brasileira, certo? Bom, aqui eu trouxe um trechinho de um artigo desses três autores, Oliveira, Pontes e Marques, de 2016, que eles fazem uma relação com esse ensino que nós temos, né, um ensino baseado numa pedagogia das competências e a taxonomia de Bloom. O quanto essa forma de organização hierárquica contribui para a organização do professor quando eu penso no ensino voltado ao desenvolvimento de competências. Né? Vejam que, quando eu penso em tornar o aluno competente em algo, isso não quer dizer que eu vou menosprezar o conhecimento historicamente construído. Eu creio que a gente consiga fazer as duas coisas. Dar o acesso para o aluno a maior quantidade possível desse conhecimento que foi historicamente construído, mas, por outro lado, permitir, né, garantir que ele desenvolva as habilidades essenciais. Então, esses três autores trazem esse trecho, né? Pensar o ensino-aprendizagem por competências é entender que o estudante precisa constituir-se como competente nas resoluções de problemas, sejam eles simples ou complexos, e em todos os campos sociais. Assim, pode-se afirmar que o uso da taxonomia, tem um errinho ali, nos objetivos educacionais e no acompanhamento da aprendizagem representa um ótimo recurso para traçar objetivos e estratégias no processo de ensino-aprendizagem. Aqui nesse artigo eles falam muito sobre a avaliação, né? Eu até troquei ali, porque nesse momento nós estamos pensando mais no acompanhamento da aprendizagem, nesse período remoto, né? E é possível, e é um recurso muito interessante para ser usado, mesmo nesse acompanhamento remoto, para traçar os objetivos e as estratégias do trabalho com os alunos, tá? Aqui eu acho muito interessante, cadê aquela barrinha? Que ele coloca o uso da taxonomia como ferramenta metodológica.
Então, uma ferramenta metodológica a partir do qual eu estabeleço os objetivos considerando essa hierarquia. Partindo de habilidades mais simples, né? Desde o conhecimento memorizado, os conhecimentos prévios, até o desenvolvimento das habilidades mais complexas, como a habilidade de analisar, que nós falamos, né? Que é o foco de hoje, vamos dizer assim, ou avaliar. Bom, aqui ele traz, peguei um trechinho de Bloom, que é de 1979, que ele traz que se os currículos escolares, eles levassem em conta uma variedade de objetivos, né, onde fossem definidas a organização da sequência de aprendizagem para proporcionar a efetiva continuação das experiências desenvolvidas ao longo do processo educativo e também considerasse a questão da avaliação, ele seria mais efetivo, ele teria resultados mais positivos. Aí a gente entende que o nosso currículo, ele foi construído pensando nisso, né? Quando eu falo currículo em espiral, nós temos aí uma preocupação com a continuidade das aprendizagens, com o desenvolvimento dessas habilidades ao longo dos anos, e não só ali naquele bimestre, naquela série. E outra questão importante que eu achei aqui dessa citação do Galar de Azevedo, a gente pensa, quando nós trouxemos aqueles exemplos dos roteiros adaptados, quando vocês vêm fazendo isso aí nesse trabalho em casa, né, pensando na adaptação, a taxonomia de Bloom também é interessante nesse sentido, porque às vezes eu olho para uma determinada habilidade. Para o aluno público-alvo da educação especial, a gente faz um recorte da habilidade. Então, para ele conseguir analisar, eu vou começar lá do identificar, né? Usando os verbos, vou ajudar ele a listar, vou ajudar ele a transcrever, enfim. Então, eu pensei muito na questão da adaptação curricular quando eu li isso aqui, né? Que nós olhamos para a habilidade, pensamos nas necessidades específicas, não só do aluno público-alvo da educação especial, mas as necessidades específicas de todos os alunos, né? E aí eu vou trabalhando conceitos em níveis diferentes dessa hierarquia. Às vezes o mesmo conceito, mas em níveis diferentes conforme a necessidade do aluno. Então, percebam, saiu um monte de vezes errada a palavra aqui. Percebam que o uso da taxonomia, ela vai desde a construção do planejamento, né, da minha organização metodológica, até nas questões de avaliação, para que eu consiga observar se os objetivos que eu tinha ali foram alcançados. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Fred? Tem alguma contribuição aí? Entender que não. Um minutinho, Daiane, que eu estou resolvendo um problema aqui que surgiu numa outra sala. Eu já vou olhar aqui, espera só um minutinho. Ah, não, tranquilo. Tá? É porque eu só pergunto porque às vezes fica um silêncio, eu não sei se vai que eu caí. Vou pegar aqui o pessoal colocou aqui, ó. A Thaís tinha colocado, né, lá no início, quando você mencionou que esse tema tem no currículo do 7º ano, fazer relações com o cotidiano. Então, a habilidade do segundo bimestre do segundo ano da segunda série do ensino médio tinha correlação lá no 7º ano. A Águida colocou que relaciona totalmente o que foi feito antes, tanto na TPC como nas palestras da WIC, pois são grandes exemplos para trabalharmos a taxonomia e essa variedade de objetivos, né? Como a migração, as implicações históricas disso, que a gente trabalhou aí legal nos encontros. Por enquanto, veio isso. Ok. Fred, eu estou recebendo mensagem aqui também de coordenador que tem professor que não está conseguindo entrar. Claudinei mandou para mim, tá? O problema é que como vocês ficaram uma semana fora, problema não, né? Foi solução. Vocês ficaram com as contas pessoais ativadas. Então tem que pedir para esse pessoal, na hora que entrar na reunião,
lá em cima no canto direito, trocar conta e colocar a conta @professor, que ela entra automaticamente. É complicado, né? Acontece mesmo. Eu estava tendo problema com a agenda lá por conta disso. Sim. Bom, como o pessoal só tá... falei aqui para ele. É, isso aí. Beleza. Tá? Bom, pessoal, aqui eu trouxe um esqueminha, né, que a Jéssica comentou lá no começo também. Nós temos aqui a taxonomia de Bloom, a tradicional, e ela passou por uma revisão. As mudanças foram em relação, aqui em vez do termo conhecimento, né, colocou-se o verbo recordar, compreensão, compreender, e houve uma mudança aqui. A avaliação passou aqui para baixo e, no lugar da síntese, veio a ideia de criação, criar, né? Bom, então, vejam que a pirâmide já me traz essa ideia de níveis, de degraus, né, a serem percorridos, do pensamento de ordem inferior até o pensamento de ordem superior. Então, no primeiro momento, é preciso que eu recorde a questão dos conhecimentos prévios. Eu preciso lembrar o que eu sei a respeito, né? Eu preciso conhecer. A partir desse momento que eu conheço, que eu tenho acesso a esse conhecimento, aí eu tenho as condições para começar a compreender. A compreensão exige conhecimento, claro. Para, a partir dessa compreensão, eu conseguir aplicar aquele conhecimento. Com base no que foi, no que eu já desenvolvi aqui, eu consigo fazer uma análise. Então, percebam, está lá no quarto degrau, eu tenho um caminho a percorrer antes de chegar nessa habilidade, para que o aluno da segunda série do ensino médio, é claro que ele está na segunda série do ensino médio, subentende-se que ele já tenha desenvolvido um conjunto de habilidades necessárias para que ele consiga analisar. Só que, principalmente agora, nesse ensino remoto, a atividade que eu vou oferecer para ele precisa, de alguma forma, contemplar esses outros níveis, porque senão, né, por estar longe mesmo, fica mais difícil eu perceber se esse aluno ele tem as condições necessárias, mesmo estando na segunda série do ensino médio, para fazer essa análise. Então, eu posso pensar em atividades conectadas ali que vão retomando esses outros níveis para que ele consiga fazer uma análise. Certo? Bom, trouxe essa tabela colorida, que eu achei bem visível, assim, para que vocês olhassem. Tem outras até mais resumidinhas e interessantes, mas eu acho que para hoje, por slides, assim, para apresentação, essa aqui seria mais interessante. Depois, nas referências, tem os links dos artigos que eu usei, tem outras formas dessa listagem aqui que vocês podem consultar também. Aqui são ideias de verbos que eu posso usar para trabalhar cada uma desses níveis, né? Então, se eu quero que o aluno relembre um conhecimento, né? Se eu quero fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, eu posso pedir para ele listar, relembrar, posso usar esses verbos, né? Reconhecer, identificar, localizar, enfim. Para trabalhar esse nível, a compreensão, eu posso usar esses verbos. Pedir para que ele esquematize, relacione, explique, demonstre, enfim. No nível aplicação, para que ele aplique aquele conhecimento que ele já tem, utilizar, implementar, modificar, enfim. O analisar, resolver, categorizar, diferenciar, e assim por diante. Então, tem essa tabelinha com as ideias dos verbos que podem ser usados em cada atividade, conforme o meu objetivo, e em qual nível aí que eu quero verificar o conhecimento do meu aluno. Certo? Bom, para entrar no roteiro, então, trouxe algumas considerações sobre as sequências didáticas, tá? Também não é algo novo, né, mas eu não vejo como não trabalhar pelo menos a ideia, tá, com vocês, mesmo que de forma breve. Então, a principal referência para tratar de sequência didática da gente aqui é o Anthony Zabala,
ele tem aquele livro Prática Educativa, né, onde ele busca compreender o que acontece em sala de aula para tornar a prática do professor mais enriquecida, né, em busca da aprendizagem efetiva. Eu trouxe essa citação porque acho que ela resume muito o porquê se pensar na sequência didática também, onde ele diz: toda prática pedagógica exige uma organização metodológica para sua execução. Essa é uma grande preocupação que nós temos, nós trabalhamos até algumas metodologias ativas, então, e organizar essa metodologia, levando em consideração quais são os objetivos que eu tenho naquele momento, e quais são as habilidades que eu quero desenvolver, né, que meu aluno precisa desenvolver, é onde eu consigo fazer a intervenção na sala de aula. E o Zabala, ele chama muita atenção para a questão da reflexão, né, a reflexão sobre a prática. Essas são as duas perguntas capitais, né, que ele chama: para que educar? Para que ensinar? Esse seria o ponto de partida para a organização do trabalho pedagógico de maneira reflexiva. Pessoal, vejam que eu trago, às vezes, algumas citações, algumas eu até leio com vocês, outras eu só comento, porque, na verdade, eu trago para ficar como um referencial para vocês, tá? Não quero fazer uma coisa extremamente cansativa também de ficar só aqui explorando demais cada trecho, a leitura de cada item, tá? Bom, trouxe esse trecho também daqueles 3 autores do artigo, Oliveira, Pontes e Marx, porque eles vêm reforçando a importância do planejamento da sequência didática e quais são as dimensões que eu tenho que levar em consideração. É claro que hoje, com o trabalho remoto, essas dimensões estão muito diferentes, né? Mas sempre é importante eu pensar na relação professor-aluno, entre os alunos, a influência dos conteúdos nessas relações, o papel do professor, o papel do aluno, a forma como eu vou organizar os agrupamentos quando são as aulas presenciais, a organização do conteúdo, do tempo, do espaço, os recursos que eu vou utilizar e a avaliação. Porque quando eu falo em sequência didática, eu penso em algo muito mais amplo, né? Quando eu falo que eu vou mostrar a construção de um roteiro, não é só isso, né? Tem uma série de outras dimensões que precisam ser consideradas. Por isso que eu coloquei esse trecho aqui. Bom, aí 2 definições de sequências didáticas. Eu grifei o que tem aqui de essencial para a gente pensar nas sequências didáticas. Então, são um conjunto de atividades, porém, elas têm que estar ordenadas, estruturadas, articuladas, e tendo em vista a conquista, né, se atingir aí determinados objetivos. Ela tem que ter um princípio, tem que ter um fim, e tanto esse princípio e esse fim têm que ser bem conhecidos pelo professor e pelo aluno. Tá? E como já coloquei lá no começo, ela é uma unidade de intervenção pedagógica. Quando ela está bem estruturadinha, o professor consegue fazer as intervenções e consegue refletir e analisar a sua prática. Tá? Essa aqui é uma outra definição desse autor, Oliveira. Ele coloca que é um procedimento simples que compreende um conjunto de atividades conectadas. Atividades conectadas, planejamento, forma integrada, né? São expressões, são termos que a gente consegue fazer a relação aí com o que é uma sequência didática. Depois, quando eu li o procedimento simples, não é o planejamento, o pensar, o fazer as atividades estarem conectadas, exige tempo, exige dedicação, né? Exige conhecimento, conhecer materiais, mas enfim. Conseguir fazer isso, conseguir fazer essa estruturação, atingir o objetivo daquela aprendizagem vai ser muito mais significativo. Aí o Zabala, ele coloca algumas questões. Quando eu olho para uma sequência didática, né, eu posso lançar algumas questões para pensar se ela é válida, se ela vai favorecer o meu trabalho, se ela vai facilitar o trabalho do professor.
Então, as questões que ele coloca lá no livro Prática Educativa. Sequência didática que eu construí, ela permite determinar os conhecimentos que os alunos já possuem em relação ao conteúdo apresentado. O conteúdo é proposto de modo a ser significativo e funcional para os estudantes. A sequência didática está adequada ao nível de desenvolvimento de cada aluno. Ela representa um desafio possível de ser alcançado, respeitando suas competências e que os façam prosseguir com a ajuda, ou seja, permitindo criar zonas de desenvolvimento proximal e intervenção, né, aquele ponto que a gente pensa, quando nós trabalhamos lá a gamificação, o estado de flow, se essas atividades também não representarem um desafio que possa ser atingido ali pelo aluno, ele vai entrar no estado também de apatia, de tédio, de desinteresse, né? Então, é necessário que as atividades criem zonas de desenvolvimento proximal, ou seja, que é um desafio possível, né? É um desafio que, a partir da intervenção do professor, o aluno conseguirá superar, e assim, passando de um nível para o outro. A sequência provoca questionamentos, promove a atividade mental do aluno, é motivadora a aprendizagem, estimula a autoestima e o autoconhecimento, né, na medida em que o aluno perceba que seu esforço foi recompensado, possibilita que o aluno adquira habilidades, levando a ser mais autônomo em sua aprendizagem. Então, quer dizer, são alguns questionamentos para que a gente possa fazer ao planejar, né, uma sequência didática. Respondendo essas questões de forma positiva, eu posso concluir aí que ela é válida e que ela vai facilitar a aprendizagem e que eu consiga ali atingir os meus objetivos. Bom. Daiane. Pode falar. Volta a tela, por favor, um minutinho, só para fazer um complemento. Claro. É interessante a gente perceber também, pessoal, que, por exemplo, nós sabemos como é que está a situação hoje, né? Muitos roteiros de atividades, né? Ainda a geografia tem 3, 4 aulas, ainda é menor o número de salas, mas quando a gente pega história, sociologia e filosofia, que tem muitas salas, e aí parece que a gente fala assim, nossa, vocês estão colocando tudo isso, a gente tem um monte de coisa para fazer, são vários roteiros, a gente sabe tudo isso. Mas a gente também entende que essa sequência didática que coloca aí, que o Zabala bem trabalha conosco, ela tem que ser colocada até mesmo nas nossas aulas de 50 minutos. Então, como a Daiane colocou lá anteriormente, a questão da simplicidade não é para ser simplista, mas buscar garantir isso, mesmo que de forma sucinta. Então, começou com um resgate pequeno, que seja, nem que seja 1 ou 2 perguntas sobre o que ele lembra sobre o assunto, tem uma cadência de atividades, ainda que sejam poucas atividades, que tem ali uma fácil, uma média, uma difícil, para também estimular e causar desafio, né? Ela, no caso ali depois, promove a questionamento e atividade mental. Eu só dou pergunta fechada, objetiva, ou eu também dou perguntas dissertativas, para que o aluno possa se forçar a escrever. Ah, Fred, mas eles não escrevem. Muitos escrevem. E se eu colocar para ele escrever, ele tem a tendência a. Então, eu também preciso propiciar isso. Então, percebam que quando a Dai está colocando isso, não é para fazer um checklist que tudo vocês vão ter que olhar tudo isso, senão isso fica uma sequência imensa, né? Então, assim, levar estes elementos, mesmo para os roteiros, para 50 minutos ou para 2 aulas que seja, na sua essência. Porque se a gente garantir essas etapas, nós estaremos fazendo a parte metodológica dessa garantia para os nossos alunos. Compreendemos todo o contexto, mas é que é parte da metodologia, é parte pedagógica, é parte para garantir aprendizado. O mínimo que seja, mas é para isso. Então, assim, quando a Dai coloca isso, não fica assim, ai meu Deus do céu, então, nossa, vou ter que fazer tudo isso, a sequência vai durar um mês inteiro. As situações de aprendizagem, vocês lembram bem, a gente trabalhava com elas até ano passado, retrasado, elas eram imensas, porque eram para várias aulas, mas cada aula que eu dou é uma sequência didática, é uma parte dessa sequência didática e tem que passar por esses elementos. Então, só para vocês levarem isso em conta, a gente sabe a loucura que tá, a gente entende,
Mas existem princípios mínimos metodológicos que, independente da modalidade, a gente tem que tentar garantir o máximo possível, tá? Então, vamos só se ater nesse sentido. Obrigado, Dai. Muito bom, Fred. Muito boas suas colocações. Bom, então, voltei aqui naquele mesmo slide, pensando nessa habilidade, né, que seria o nosso foco de hoje, analisar a situação das famílias brasileiras. Bom, só para a gente relembrar. Bom, aqui, o que eu fiz? Eu trouxe um modelo de roteiro, tá? Para a gente ir conversando sobre ele, de como seria possível trabalhar essa habilidade com a segunda série. E eu fui trazendo alguns elementos dessa sequência, porque, na verdade, a gente não tem um modelo. Nesse livro, Prática Educativa, o Zabala, ele coloca 3 formas, né, de acordo com os objetivos ali educacionais, mas o que eu trouxe aqui é mais próximo do que o Fred acabou colocando agora, daquelas situações de aprendizagem que nós tínhamos nos outros cadernos e que temos, de certa forma, agora também, tá? Bom, fiz um modelinho de uma capinha de roteiro, enfim, né? Os temas abordados, qual que é o objetivo, né? Qual que é a habilidade a ser atingida. Deixei ali o espaço de quantas aulas para a gente pensar depois, tá? Então, aqui, ó, o que vocês vão perceber? Não tá o modelo, vou insistir nisso, porque depois vocês vão pegar esse material, então se atentem a isso. Aqui, eu estou colocando o que seria sensibilização, aí eu trago um exemplo de sensibilização dentro daquela habilidade. O que seria contextualização, trago o exemplo de uma forma de começar a contextualizar alguns temas, alguns conteúdos para o desenvolvimento da habilidade, que é o nosso foco, tá bem? Então, a sensibilização. Então, é o momento de eu direcionar a atenção do aluno, a atenção do estudante para o tema. Requer uma certa criatividade, né? Eu preciso despertar a curiosidade, o interesse. Eu posso fazer isso através de uma foto, eu posso fazer isso a partir de uma música, né, de um vídeo, enfim. Nesse momento, é interessante deixar o aluno manifestar as percepções que ele tem sobre o tema. E, para isso, é interessante que eu lance algumas questões disparadoras, algumas questões que norteiem aí a reflexão e as discussões. Bom, para a sensibilização, então, aqui seria a parte do roteiro, tá? Para a sensibilização, eu coloquei um vídeo, um clipe da música O Homem que Não Tinha Nada, do Projota. Vocês conhecem essa música? Porque, assim, quando eu vou preparar alguma atividade, eu preparei os roteiros, eu vou pensando nos alunos que eu tinha. Né? Eu sei que essa é uma música que eles gostavam bastante. Não adianta, pensei em trabalhar algumas outras, mas para estar mais dentro ali da realidade deles, pensei em uma música que eu sei que eles gostam, o Projota eles gostam, e essa música ela é bem interessante. Para o aluno conectado, o ideal é aqui, né? Para assistir o vídeo, ver as imagens, além de ouvir a música, né? Para o aluno desconectado, eu posso oferecer, então, a letra da música, que eu fiz só um recorte de parte da letra da música. Não sei se vocês conhecem, eles colocaram aí, Fred, se conhecem a música, acho que creio que a maioria conhece. Muitos professores colocaram que conhecem. Se você quiser exibir, eu tô com ela no ponto. Aí depois eu corto. Você quer pôr um pedacinho? Então, eu não trouxe o vídeo não, Fred. Eu ia só colocar um pedacinho da letra, só para que eles olhem, porque... A maioria conhece. Qualquer coisa no fim. Então, tá bem. Tudo bem. Então, a música, eu só peguei uns trechinhos, né, para caso alguém não conheça. O homem que não tinha nada, acordou bem cedo, com a luz do sol, já que não tinha despertador, foi para a rua como um bom trabalhador, então pegou o trem lotado, se despediu da família, com esfregão, limpando aquele chão sem fim, traz aqui a questão que ele tinha um problema, sua luz foi cortada, um dia saiu para trabalhar, encontrou um outro homem que também não tinha nada, mas esse tinha uma faca, queria um pouco que ele tinha, né, e acabou perdendo a vida. Bom, é uma música, e o vídeo é muito legal, o clipe, para os alunos pensarem. Eu coloquei
duas questões aqui. Registre suas impressões sobre o vídeo, a música, e coloquei quais aspectos da sociedade brasileira são retratados na música. Bom, essa seria a minha ideia de sensibilização. Se fosse, com base nessa sensibilização que eu pensei, que eu propus, que outras questões vocês fariam? Que seriam significativas para que a gente introduzisse a temática. Vocês pensaram em alguma outra coisa? Deixa eu só voltar aqui, ó. Eu coloquei para registrar as impressões e coloquei quais aspectos da sociedade brasileira são retratados na música. Aí minha pergunta para vocês é essa. Se vocês conseguem pensar agora, se não, fica aí como eu disse, é um roteiro aberto, né? Ele não está fechado, ele não está pronto, né? Ficam as ideias, se vocês quiserem usar, claro, e a partir disso criar algo novo e depois mandar para mim também que eu gostaria de ver o que vocês fizerem em cima disso. Quem tem a segunda série. Estou aguardando o chat. Tá bem. E hoje eles estão muito quietinhos, né? É igual o aluno quando volta do recesso. Mas também a voz da PCNP quase não estava nem saindo. Isso porque nós não tivemos recesso, né, Fred? Fica quieta. Fala nada. Ai. Bom, fica para vocês pensarem, né? Tem uma infinidade. Se aparecer aí, Fred, me interrompe a qualquer momento. A Thaís colocou, ela acrescentou que os alunos ficam muito mais envolvidos e interessados nos conteúdos quando conseguem ver-se neles. Acho bacana dialogar sobre e fazer um levantamento das vivências, que muitas vezes têm forte identificação com o conteúdo trabalhado. Essa seria uma pergunta interessante. Muito bom. Sala de aula, lidar com isso é meio assim. Mas é motivador, né? Assim, alguém já vivenciou alguma coisa disso? Aí um começa, porque infelizmente no país que a gente vive já começa, né? Eu fui assaltado, eu vi alguém sendo assaltado, né? Ou então assim, né? Minha mãe, eu também pego o ônibus lotado de manhã. Então essa questão das vivências, Thaís, foi muito bem apontado, bem legal. Muito bem, importante. Vou anotando aqui, e aí, ó, quem for usar, anota isso e, né, utilize as ideias. Por isso que a minha ideia inicial era construir junto com vocês, porque com certeza vocês enriqueceriam muito, né, o que foi proposto aqui. A Ivone, ela acrescenta, ótimo, questioná-lo sobre o processo de industrialização, empregabilidade atualmente, entrar em tecnologia, né? Então, aí dependendo aí alguma pergunta sobre como eles enxergam, percebem a tecnologia ali no cotidiano do cara, então a questão, né, o acordar cedo geralmente é o celular que desperta, é o ônibus que eu uso, né? A Gláucia colocou, a interação assíncrona eu acho um pouco complicado, é o que mais estou estudando. Realmente, essa interação, preparar perguntas e trabalhar isso de forma assíncrona, Gláucia, realmente, né? É uma questão bem complicada, porque a gente vai ficar com a resposta para depois, né? A gente não tem aquela finalização que a gente tem, não tive os resultados daquela finalização ali que a gente tem no cotidiano nosso presencial, né? O ideal, no caso, se todos estivessem conectados, era um encontro no Meet, no caso desse, para sair uma discussão, ao menos pelo chat, né? Ali, para ter... Pode falar. Ou no centro de mídias. Isso. E que outras estratégias poderiam ser utilizadas nessa sensibilização? Lembrando da habilidade. O que vocês, quem já trabalhou essa habilidade, que outra estratégia pensou? O que poderia fazer no lugar do uso dessa música, desse vídeo? Vocês têm alguma ideia para colocar agora? Para compartilhar? Aqui não tem o delay do YouTube, mas tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar. Pessoal, bom dia. Gláucia que está falando, tudo bem? Oi, Gláucia. Bom dia, Gláucia.
Então, eu estou aqui, né, nas reflexões, sequência didática, acho que quase todos os colegas aí já estudaram, já viram muito isso, porque falamos disso desde quando surgiu o currículo, né, em 2008, 2009, depois esses estudos foram acentuados. O que eu penso? A questão da sequência didática em aula remota, ela é muito diferente. A gente que tem prática de sala de aula presencial, eu 30 anos aí de sala de aula e já vivenciei o estudo EAD, que é uma coisa. A gente ter aula EAD é uma sequência. Se você for pegar toda a sequência didática dos cursos EAD, é uma. A aula remota, que é algo que está intensificando muito os estudos atualmente, porque é uma novidade não só no Brasil, mas mundialmente, então aí tem artigos e tem escritos de vários colegas, professores do mundo todo, estudando sobre essas aulas remotas, que passou a ser uma novidade, porque aula remota é diferente de ensino EAD. Ensino EAD é um conceito. Aula remota, ensino remoto é um outro conceito, são conceitos diferentes. Então, nós estamos trabalhando agora com o chamado ensino remoto. E quando a gente fala de sequência didática, a qual, né, trabalhávamos o ano passado, os anos presenciais, eu acho que ela casa muito bem com isso que vocês estão colocando, que vocês estão falando. Mas no momento que a gente está no ensino remoto, eu acho que a gente vai ter que repensar em sequência didática. Então, a sequência didática de uma aula presencial, a gente tem alguns elementos, alguns critérios que no ensino remoto a gente não tem. Então, é por isso que os professores, incluindo a mim mesma, né, eu também tenho as mesmas dificuldades que acho que todos os colegas sentem, é que por mais que a gente siga uma sequência didática presencial, os resultados e atingir as habilidades e atingir os objetivos, que são coisas diferentes, na aula, é muito mais complexo. É só quem está no ensino remoto vai entender isso que eu estou colocando. É isso que eu estou falando. Por quê? Porque a aula remota, ela tem características diferentes da aula presencial. Então, a gente montar uma aula presencial, que é o que nós tínhamos hábitos e fazíamos muito bem, elaborar um plano de aula presencial, a gente consegue seguir a sequência didática proposta pelos autores que trabalhavam em um momento histórico em que as aulas elas eram presenciais. E agora a gente está num momento em que as aulas elas são remotas, que é um objeto de estudo atual. As aulas remotas elas estão aí sendo estudadas hoje. Então a gente tem aí artigos de colegas, o pessoal aí de USP, de Unicamp, até mesmo da Unesp, que eu faço parte aí de grupo de estudo, é algo que ainda é uma incógnita. Né? Então, quando a gente fala de sequência didática dentro do que a gente tinha presencial, isso tudo é muito tranquilo, sensibilização, problematização, contextualização, levantamento dos dados, fazer a aprendizagem significativa, o que eu aprendi no final. Então, isso para o ensino presencial é tranquilo. A questão e a dificuldade que nós não vamos resolver agora, é muita pretensão a nossa resolver a questão das aulas remotas agora, porque todo mundo está aprendendo aula remota agora, né? Ninguém tinha tido aula remota, a gente já tinha experiências com EAD. EAD é uma coisa, aula remota é outra. Então, as aulas remotas, a TPC de forma remota, é tudo coisa muito nova, muito que nós ainda estamos estudando, não existe nem fechamento, não existe ninguém ainda que fechou sobre isso, porque todo mundo está estudando, inclusive os mais altos teóricos. Então, por isso que eu acho um pouco complicado seguir uma sequência didática proposta para o ensino presencial numa aula remota, porque a gente pode organizar. Então, a gente pode pensar numa sequência didática organizada, mas eu não sei se a gente não vai responder isso agora, nem é pretensão nossa responder isso agora.
Exatamente, Jéssica. Nós estamos tendo diariamente que adequar. Nossa, isso, sensibilização. Quem já fez sensibilização? Quem seguiu esse roteiro de sequência didática em aula remota, sabe que não dá o mesmo resultado das aulas presenciais. Primeiro que a gente nem sabe se a gente sensibilizou, porque a gente não está ali vendo a pessoa, né? Porque a sensibilização é algo que é próprio do presencial, que você está sentindo a carinha deles. Quando você coloca uma imagem, se você sensibilizou alguém, você já olha na carinha deles, um estão com carinha de choque, o outro estão com cara com o olho regalado, ou então estão rindo. A gente não tem isso no ensino remoto. A gente não sabe até que ponto uma música vai sensibilizar, até que ponto que uma imagem vai sensibilizar, porque a gente não está vendo. Então, sequência didática em aula remota, eu acho que a gente vai estudar muito ainda. Acho que as experiências desse ano trarão quebrarão paradigmas, com certeza, e trarão novas sequências, novas formas de organizar uma aula, né? Então, só assim, uma observação, porque é muito complicado a gente seguir algo pronto do presencial e trazer algo que é do presencial para a aula remota, que ainda estamos estudando muito. Quem está aí nas aulas remotas entende o que eu digo, porque a gente vai e contextualiza, né? Faz uma contextualização. Até que ponto realmente aquele aluno que está em aula remota, ele fez o que está proposto. A gente está longe, a gente não está visualizando, então é muito diferente. Então, pegar a aula do EAD, a sequência didática do EAD, as chamadas trilhas de aprendizagem, que é um pouco diferente de sequência didática, porque as trilhas de aprendizagem, ela segue o modelo do EAD, para as aulas remotas é algo que eu estou estudando muito, porque a gente tem a sequência didática e a gente tem as trilhas de aprendizagem. Então, a trilha de aprendizagem é muito interessante da gente adaptar, por quê? Porque a trilha de aprendizagem é feita já pelo EAD para o ensino à distância. E as sequências didáticas que a gente está estudando, ela era para o ensino presencial. Então, é uma sugestão, a gente conhecer mais, aí para os colegas, a gente conhecer as trilhas de aprendizagem, que é algo que a gente deixa pronto no EAD, né? Você deixa já a trilha de aprendizagem, ela fica pronta. Então, o aluno, ele vai abrindo aquela trilha aos poucos. E isso eu aprendi agora em contato com os colegas da EAD, porque eu também levei a sequência didática para o pessoal da EAD. E aí nós fomos conversando e aí o pessoal da EAD me falou da trilha de aprendizagem. Então, é uma outra coisa aí que eu queria trazer para vocês, para a gente estudar um pouquinho mais sobre a trilha de aprendizagem, que é um pouquinho diferente da sequência didática. Então, era só essa contribuição. Glaucia, legal suas considerações. Mesmo que nós não estejamos no trabalho remoto, nas aulas remotas, nós estamos acompanhando e sabemos sim dessas dificuldades que vocês têm encontrado. É claro que o trabalho aqui, o objetivo aqui é pensar em formas, como o Fred colocou lá naquela reflexão que ele fez, garantir o mínimo, né? Garantir que alguns aspectos da aula que são essenciais, imprescindíveis, sejam trabalhados, né? Mesmo que a gente não consiga... Não, sim, eu só tô complementando para um fechamento. Não, eu não tô criticando aqui, não. Eu tá? entendi. Não quero que vocês entendam isso, não. E nem achando que vocês não sabem da nós. É porque nós que estamos na linha de frente do ensino remoto, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que estudar novas maneiras de fazer essa aula, né? Então, o que eu estou colocando é que a sequência didática que a gente estudava até o ano passado é uma proposta para o ensino presencial. Sim, e aí a gente tem a trilha de aprendizagem, que é uma proposta para o EAD, que eu acho talvez mais fácil da gente adaptar para a aula remota do que a sequência didática que a gente tinha no nosso caderno. Então, é algo que estamos estudando muito, porque as universidades, elas também estão com aulas remotas, né?
e também existe uma sequência didática. E quando eu falei de sequência didática, para quem tem muita prática de EAD, aí o pessoal falou da questão das trilhas de aprendizagem, que é organizar um ambiente virtual, que é alguma coisa que a gente não sabe, nós não sabemos organizar um ambiente virtual, porque isso não faz parte da nossa prática, né? A organização do ambiente virtual, seja no próprio da faculdade, como nós temos, ou seja no Classroom que a gente está usando, é algo que a gente vai ter que aprender. Porque senão, porque organizar uma aula presencial é uma coisa, e organizar um ambiente virtual é outra coisa. Então, por isso que eu acho que a trilha de aprendizagem é extremamente interessante. E a forma como eles estão conseguindo a interação por meio da trilha de aprendizagem. Então, foi muito interessante para mim conhecer essa sequência, que não é do Sabala, né? É uma outra, que são as chamadas de trilha de aprendizagem, que ela é típica para a gente organizar o ambiente virtual, que eu acho que isso está faltando para a gente. As nossas salas virtuais, que é o Classroom, eu não acho a minha sala virtual organizada. Eu não acho. Eu tenho N críticas à minha sala virtual. Eu não acho ela ainda didática para o meu aluno. Por quê? Porque exatamente eu pensava na sequência didática. Eu pensava na sequência didática da presencial. E aí eu estou tentando mudar tudo isso, entendeu? Mesmo porque, Glaucia, se a gente considerar... Deixa eu abrir minha câmera. Mesmo porque, se a gente considerar, quando a gente pega o EAD, ele tem toda uma estrutura envolvida no EAD. Eu tenho 100% dos alunos estão conectados, porque senão ele não faz a EAD, né? E aqui a gente está tendo que lidar, na verdade, com um tipo misto. Porque a gente tem aquele à distância, tem Sim, aquele que está conectado de maneira... né, que é o desconectado total, que ele não tá, a gente não consegue chegar nele, a gente está chegando no mínimo, a gente sabe das perdas que tem, imensas, então realmente o que você aponta é válido, que a gente, na verdade, vamos pensar, nós temos aí de presencial, e nós estamos com poucos meses de ensino remoto, né? Então, realmente, são falas válidas, porque é esse processo que a gente está buscando repensar, né? Porque, como você até mesmo apontou, não é que não tenha uma sequência didática nas trilhas, ou não tenha uma sequência didática nos programas próprios de EAD, porque todos eles trazem uma sequência didática, né? Uma sequência de atividades encadeada. Mas o formato, às vezes, é esse ambiente que a gente está precisando retomar, né? Sim. E aí é aquela questão. Lembrando também sempre, né, que todo ano a gente tem professor novo entrando, né? Então, assim, a gente tá com aquela também que eu também preciso garantir aquela parte de encadeamento de ideias e de atividades, né, para todos, mas essas atividades são bem interessantes. Manda depois os autores para Daiane ou Glaucia, por favor, por e-mail. Não pode mandar no e-mail do núcleo. Manda tem que pegar lá com o pessoal do Aprender, porque daí lá da universidade, porque foram eles que deram esse curso para nós, né? Porque nós tivemos uma formação, uma semana todinha de formação sobre avaliação remota, como preparar a aula no ensino remoto. Eu tenho que ver com as que deram o curso, né? Porque foi exatamente essa discussão. Eu entrei com a sequência didática do Zabala, né? Comentando exatamente isso que a Dai está fazendo, né? Que muitos não conheciam. E aí a professora cursista trouxe a organização do ambiente virtual pela trilha de aprendizagem. Não, legal. Aí eu vou pedir os autores para ela, porque ela só mostrou os slides. Mas é extremamente interessante, mas vem da área empresarial, que eu sei é que vem, e foi outra crítica que eu fiz lá no momento, né? Muita coisa vem para a educação, vem da área da administração. Sim. Então, assim, eu tenho um pouquinho pé atrás. Então, aí foi o que eu coloquei para ela. A gente não pode esquecer que nós estamos na área da educação, nós não estamos numa empresa. Exatamente. Então, são alguns adendos aí, tá bom? Mas eu vou ver com a professora cursista qual que é a referência dela. Tá bom. Obrigadão. Obrigada, viu, gente?
Obrigada, Glaucia. Só para, vou fazer 2 apontamentos para a gente seguir. Uma questão, muitos professores, é um número até considerável de professores que começaram a dar aula esse ano, né? Então, esses professores não tiveram nenhuma formação, nem relacionada a sequências didáticas. E eu também não consigo imaginar, como o Fred colocou, como a gente está vivendo. Há um grupo que está conectado, há um grupo maior que não está conectado, né? Então, a organização desse espaço, dessa sala de aula virtual, que a gente não consegue imaginar, né? Na hora de organizar as sequências, de preparar as atividades, a gente vai pensando, nós vamos pensando em atender os 2 grupos, né? O grupo conectado, mas também o grupo desconectado. Bom, pensem nisso aqui, quais outras estratégias, tá, vocês usariam para fazer a sensibilização, pensando na habilidade que nós queremos desenvolver. E aí, ainda nessa sequência, nós temos, lembrando lá da taxonomia de Bloom, o cachorro começou a latir, agora começa a ficar complicado para mim. O primeiro passo seria relembrar, ativar os conhecimentos, né? Para que o aluno, são conceitos que ele já domina, ou deveria dominar, ele já viu em algum momento da vida. Vocês comentaram aí, um professor comentou que no 8º, 7º ano, 7º, 8º ano, esses conceitos aparecem. Sim, então, é para relembrar. Ele vai copiar esse quadro no caderno e colocar as definições. Ele vai lembrar? Não, talvez não, né? Lembra de uma coisa, mas não consegue definir, enfim. Então, eu coloco aqui embaixo um link para que ele possa fazer uma consulta, e a partir dessa consulta, uma página aqui do IBGE, ele consegue pensar um pouquinho sobre os conceitos para ir caminhando para a compreensão dos mesmos, tá? Para o aluno conectado, tem a opção do site. Para o desconectado, eu poderia indicar aí uma página do livro, didático, enfim, para que ele fizesse uma pesquisa. Bom, ainda nessa parte de ativar os conhecimentos, a partir de um texto que está aqui nesse link, um texto sobre a segregação socioespacial, que é outro conceito importantíssimo para eu fazer essa análise da situação da população brasileira, eu criei essa nuvem de palavras, é bem facinho de fazer. Depois lá na referência também tem o link do site que eu usei para fazer essa nuvem de palavras, porque é algo visual, chama a atenção deles, né? E aí eu peço também para deixa eu aproveitar aí. Não sei se vocês lembram que lá no livro da África, né, na 3ª série do ensino médio, eles começam com isso, né, falando para eles falarem alguma coisa, escreverem lá sobre alguma coisa da África. Lá na 3ª série do ensino médio começa o levantamento de conhecimentos prévios por isso daí. E eu fiz com eles, só que foi sincrônico. Eu estava com aula pelo Meet. Eu passei o link para os alunos do site de que faz a nuvem de palavras, né? E aí eles foram colocando as palavras que eles referiam, que quando pensavam em África, o que vinha à cabeça deles. E aí nós construímos a nuvem de palavras, mas de maneira sincrônica, que foi no momento da aula mesmo, né? Pelo Google Meet, que algumas salas a gente consegue fazer a aula remota sincrônica, né? Mas foi bem interessante eles escreverem, né? Fazendo aí a nuvem de palavras. É uma outra ideia. Aqui eles que fizeram, os alunos que legal. fizeram. Foi muito legal. Legal. Aqui eu fiz a partir de um texto. Eu posso fazer só com os conceitos. Eu vou colocando e peço para gerar o Mentinder. Não sei se foi o mesmo que você usou. Depois eu não lembro qual que é, não, mas está lá nas referências. É o Mentimeter. Eu vou colocar o link aí. Tá bom, nossa, obrigada. É bem simplesinho para criar e é uma ideia legal para que os alunos criem, né? Aqui eu coloquei pensando mais nos que não teriam acesso.
tá? E percebam que, ó, eu ainda estou usando a questão do relembrar, a questão do definir, né? Lá do primeiro nível, tá? Para que esse conhecimento vá sendo ativado. Eu vou trabalhar só mais a contextualização, uma parte dela, tá? Porque ela é um pouco longa, e aí eu vou parar para a gente continua, porque é importante que a gente vá vendo com calma cada um desses itens, tá? Bom, o que é a contextualização? Eu vou vincular o conhecimento à sua origem e à sua aplicação. Então, uma das funções da contextualização é mobilizar os estudantes a participarem do seu processo de aprendizagem. Então, eles farão conexões entre os conhecimentos prévios e o tema abordado. Então, aqui, coloquei para eles, após relembrar alguns conceitos importantes, realize a leitura do texto abaixo, a seguir faça o que está sendo pedido. Então, aqui no link, um texto sobre o trabalho informal, aí eu peço para que eles identifiquem no texto as características, as causas, as vantagens e as desvantagens do trabalho informal. Bom, de novo, aqui no caso, identifique lá do primeiro nível. Leitura e análise do infográfico. Agora eu já começo a ir para um outro nível. Esse infográfico nós trouxemos na semana retrasada, né, na nossa última TPC. O emprego cresce puxado pelo informal. Então, nós temos os dados aqui relacionados aos empregados no setor privado sem carteira, os que estão por conta própria, sem CNPJ, os autônomos, trabalhador doméstico sem carteira, enfim. Temos os dados apontando que quase 43% da população brasileira está no mercado de trabalho informal. Então, coloquei para eles duas questões. O que esses dados revelam e a quais conclusões podemos chegar em relação... Então, percebo que no primeiro momento eles só vão identificar as informações, né? Vão fazer a leitura do infográfico. E depois, a quais conclusões podemos chegar em relação ao trabalho informal no Brasil? Quais as consequências disso para a classe trabalhadora? Disserte. E aqui eles vão responder no caderno. Coloquei duas questões. O que mais eu poderia acrescentar aqui? Quais outros questionamentos eu poderia fazer? Só para a gente fechar esse primeiro momento da discussão, da contextualização, o que vocês acrescentariam? Vocês conseguem citar aí para mim no chat outra atividade, outra forma de pensar nessa contextualização? Oi, Daiana. Eu traria a questão da pandemia. Eu contextualizaria na questão da pandemia, porque é o momento em que, né, eles estão aí vivenciando. Então, eu acho bem importante colocar o aumento aí do trabalho informal com a pandemia. E a todas as mudanças que aconteceram com o trabalho formal. Então, eu colocaria para eles pesquisarem que tipo de mudanças aconteceram no trabalho formal, aquelas reduções, aqueles acordos feitos com as empresas, né? E a questão do aumento do trabalho informal. Então, eu traria também para esse contexto, que é o contexto o qual nós estamos vivenciando. Então, eu traria para o contexto da pandemia. Essa é a minha ideia. Isso, muito legal. O que mais, gente? Já parei o compartilhamento. Vou colocar aqui para vocês o link de presença e avaliação. As novas profissões, a Ivone colocou. Eu, ano passado, fiz uma pesquisa em sala de aula de trabalho formal e informal dentro da família deles. Franciele, muito legal. Só libera pra gente a presença, Daiane, porque ela verdade. É legal a gente perceber a questão, né, do trabalho informal hoje. Olha quantas motos a gente não vê agora fazendo entrega, né? Coisa que antigamente a gente via muito pouco, as pessoas falavam, é muito caro.
né? E hoje a gente percebe o aumento das pessoas pegando os mercados, se adaptando. Então, assim, é legal mesmo colocar essa relação que a Glaucia destaca, né, na percepção da mudança do espaço, né, e da movimentação dentro da cidade. O André Luiz colocou também, Daiane, enquanto você libera aí a presença para a galera, além de vir tudo de cima para baixo, no conto, agora a TPC sem nenhum café. Sobre a questão da TPC que o André colocou, está sendo revisto para o próximo ano, a gente já apontou isso em reunião de diretores de núcleo, é legal vocês também já saberem, sobre a questão da necessidade de um momento de encontro entre todos os professores, né? Um encontro coletivo. Então, isso já está sendo considerado para as organizações das ATPCs para o ano que vem. Então, possivelmente, manter-se-ão as áreas... Gastei agora, hein? Olha! Aí as áreas, mas está sendo um momento coletivo com todo mundo, tá? Então, assim, estamos tentando melhorar, tá? Nesse aspecto. Liberou lá, vai? Só voltando na discussão, né? Algo extremamente interessante também para mostrar para os nossos alunos é que, e pegando carona aí com a fala do Fred, é que o iFood, ele fez uma manifestação, e até tivemos uma quarta-feira e uma quinta-feira de greve. Não sei se vocês viram esse movimento que rolou pela internet, para a gente ficar 2 dias sem utilizar o iFood. Por quê? Porque estava tendo a exploração por parte do iFood, das empresas, explorando aí os motoqueiros. Então, a gente vê toda aquela questão marxista, colocada no século XIX, que ainda está presente, e que é muito difícil da gente trabalhar isso com os alunos, contextualizar essa exploração do trabalho humano, de que maneira que o empresário acaba enriquecendo à custa do trabalhador. Então, o iFood e toda a questão que eles, o movimento que eles fizeram, nos alertando. Por quê? Porque a gente tem uma ideia equivocada de que os motoqueiros estão ficando ricos no momento de pandemia. Então, esse é um conceito que a gente tem que desconstruir com os nossos alunos, porque eles falam assim, eu nem vou mais fazer isso porque os motoqueiros estão ficando ricos. E é o trabalho informal que mais cresceu, foi realmente das entregas aí por meio das motos, né? Então, esse movimento realizado e que ainda persiste hoje, é muito importante para que eles entendam o que é um trabalho formal, ou seja, um trabalho com carteira assinada, com todos os direitos de CLT garantidos, ciclistas também, né? Com todos os direitos, quais são esses direitos trabalhistas, de que maneira que esses direitos trabalhistas foram perdidos com a reforma trabalhista de 2018, 2017, não lembro agora, preciso olhar. Então, quais foram, porque para mim, né, na visão da Glaucia, foi um retrocesso as reformas trabalhistas. De repente, para eles não é um retrocesso, se eles forem neoliberais, não vai ser um retrocesso, mas se eles forem mais da linha social, eles verão que é um retrocesso. As questões da exploração do trabalho informal em plena pandemia. Então, eu acho que tem várias discussões para eles chegarem ao patamar de saírem do patamar de identificar e de compreender e entrarem no patamar de analisar e avaliar, né? Porque daí eles podem analisar e aí ir para o patamar avaliar. Ou seja, eu sou contra ou a favor desses movimentos? Eu acho que realmente as reformas trabalhistas, elas foram positivas ou negativas para o trabalho formal? As ajudas que aconteceram agora esse ano, até que ponto foram positivas para o trabalhador formal? Uma redução de 30% e uma ajuda do governo a completar esse salário. Eles acham que isso é positivo ou negativo? Se ele estivesse do lado do empresário, como ele pensaria? Estando do lado do trabalhador, qual é o seu pensamento? E a partir disso, eles podem ir além e até criar, né? Porque se a gente pensar na nova taxonomia de Bloom, na taxonomia de Bloom revisada, não é mais avaliar o último degrau, mas sim o criar, né? Então, aí você pode... eles teriam tudo isso para pensar. Então, é
É algo extremamente profundo, Tem uma né, imagem essa que é bem análise. icônica, né, Glaucia? Não sei se você chegou a ver, que é aquele moço na bicicleta do Itaú, que Sim, com a mochilinha de uma determinada marca nas costas, ou seja, ele alugando a bicicleta para fazer uma entrega que não é da empresa dele e ainda em sim. péssimas condições, né? Então, Então, olha tá, que coisa interessante para a sensibilização, né? Colocar aí essa questão aí para eles diferenciarem, né? Colocar uma reportagem dizendo da redução que super aconteceu, a redução dos 30% e o acordo que os empresários fizeram com os trabalhadores lá atrás, quando a pandemia começou, o aumento do trabalho informal e essa imagem dessas pessoas que saíram do trabalho formal porque foram dispensadas, porque o número de dispensa foi elevadíssimo, e foram para o trabalho informal. Olha que duas imagens interessante, uma reportagem real, né, da redução, e depois a imagem do pessoal fazendo a greve, né, lá em São Paulo, porque aqui no interior não foi forte, né? Eles todos lá na Avenida Paulista, se não me engano, foi na frente do MASP, e isso rolando pelas redes sociais, porque eu recebi em vários grupos para eu não fazer a compra naquele dia, né? Para eu fazer um tipo de um bloqueio aí ao iFood, né? Então tem bastante coisa para a gente tentar a sensibilização dentro do contexto, né? Dentro do contexto atual, que é a pandemia. Então, são aí algumas ideias que é o que que é o que eu tinha pensado para trabalhar eu ainda não entrei nessa sequência, essa situação de aprendizagem de mercado de trabalho. Muito bom, Glaucia. A gente vai discutir bastante ainda sobre isso na próxima TPC, tá bom? Nós vamos dar continuidade. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, as contribuições aí no chat. Esse material vai ficar disponível para vocês conhecerem toda a continuidade aí das atividades pensadas, mas aí nós voltamos a nos falar no nosso próximo encontro e vamos ver cada etapa com calma, porque vejam quantas ideias vão surgindo, né? Vão surgindo muitas ideias que creio que essas ideias vão contribuir muito com vocês, com o planejamento de vocês, tá bom? Agradeço muito a participação, não esqueçam de assinar a lista de presença. Obrigada pela presença. Fred, quer colocar alguma coisa? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Vou parar a gravação. Tchau, gente. Até a próxima.